tinha vindo aqui no Boa Sul, ali do lado do Portão do Rosa, para ver uma casa. Só que eu falei, pode autorizar ali? Não, porque a gente não vai voltar mais para o Boa Sul. A gente não vai voltar mais para o Portão do Rosa. E depois daquele dia, o Senhor falou, eu quero você de volta no Portão do Rosa. A gente está falando, a gente comprou uma casa, estamos morando depois da pracinha do Marego. Aí, segunda rua, a subida na praça do Marego. As meninas agora podem ir lá para casa a hora que quer. Então, Senhor, a gente passou na prova, mas só é aprovado aquele que passa pela prova, dando glória a Deus. E é motivo de agradecimento, eu ia ministrar aqui o Salmo 116, o que daria ao Senhor pelos benefícios que o Senhor tem feito. Mas foi falado no final do ano, no começo do ano, mas eu quero falar sobre oração, sobre obediência, né, irmãos? Mas aí o Senhor fez um mover que a gente já tinha vindo ver a casa, a gente não ia ficar, mas aí depois daquela quinta-feira, o Senhor falou, é lá. E a gente vai fazer um mês que a gente está morando ali. E Deus é irmãos? O cabelinho já começou a crescer. Os exames já estão dando tudo bem. O Senhor está trabalhando de uma forma tremenda. Mas, irmãos, passar por um processo não é fácil. E eu, uma vez, eu estava lá fazendo a quimioterapia. E o Senhor falava para mim assim, ó, questiona ou adora? Eu falei ao Senhor, eu prefiro adorar. Eu prefiro passar pela prova adorando. Porque o Senhor teve encontro comigo ali no Espaço Rosa, no dia que eu descobri o diagnóstico. Ele falou, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a minha glória ser manifestada através da sua vida. E o Senhor, Ele tem feito, mas é porque eu tenho sido fiel. É fácil? Não. Negar a carne não é fácil. Servir a Deus é fácil? Não. Mas é gratificante. E no final, a gente tem vitória. Depois eu acabo de contar, mas porque vamos abrir nossa Bíblia, lá em 2 Samuel, amém? Que o Senhor me deu. 2 Samuel, lá no capítulo 5, vou ler só os versículos em pouquinho, da 2 Samuel, desculpa, 5, no 5, no versículo, no capítulo 19 até o 21, que eu vou ler. Todo mundo conhece essa passagem sobre Davi, irmãos? Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi, ele teve o seu tempo de fracasso, desobediência ao Senhor, mas esse fica para uma outra vez. Eu quero ler, vamos, todo mundo achou? 2 Samuel 19, que diz assim: e Davi consultou ao Senhor, dizendo, subirei contra os filisteus, entregar-nos-á nas minhas mãos. E disse o Senhor a Davi, sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e feriu-os ali. Davi disse, rompeu o Senhor meus inimigos diante de mim, como quem rompe as águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Deixaram ali os seus ídolos e Davi e os seus homens os tomaram. Aí diz no 22 assim, e os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Rafaítes. E Davi consultou o Senhor, o qual disse, não subirás mais, rodeia por detrás deles e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo de um estrondo de marcha pela copa das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu. Então diante de ti feriu o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer.
Bem, irmãos, essa água aqui é minha. É, né? Posso tomar essa água? Aqui, irmãos, nós estamos começando 2026. E essa palavra vem falar comigo e com você que para a gente iniciar esse novo ano, a gente tem que começar a colocar os nossos projetos na mão do Senhor. A gente tem que começar a consultar ao nosso Deus para
Davi ficou escondido. E teve um código entre eles dois, né? Que quando Saul mandou lá o homem para tentar matar Davi, Jonathan foi na frente, né? E levou o seu homem lá, seu arqueiro, né? Um homem que ficava junto com ele, que levava suas armas. E teve um código lá junto com Davi para que Davi pudesse escapar. Então Deus ainda coloca pessoas do nosso lado que são amigos verdadeiros, aquele ao qual muitas das vezes está disposto a comprar briga por causa de mim e por causa de você, né? E esse ano é ano de resposta de Deus para a minha vida e para a sua vida. Pode querer Satanás falar que não, mas aquilo que Deus falou para você, tome posse, porque vai se cumprir. E aqui a gente continuando na palavra, Davi, né? Ele ia, né? Quando os filisteus soube que Davi, ele tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus veio para tentar atacar. Mas olha que interessante, Davi, ele já tinha sido ungido 3 vezes. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas para ele ir para frente da batalha, para ele enfrentar os inimigos, ele tinha que consultar o Senhor se era para ele ou não. E sabe por que nós temos perdido guerra? Sabe por que nós temos perdido batalha? É porque nós estamos indo na frente, sem colocar ao Senhor, sem consultar ao Senhor, sem perguntar ao Senhor se é para ir ou para ficar, né? E muitas das vezes a gente consulta o Senhor, e o Senhor está em silêncio, ainda não falou, e a gente toma o silêncio de Deus como resposta positiva, e a gente vai chegar na frente. A gente é derrotado pelo inimigo das nossas almas. Mas Davi, que ele sabia que ele tinha um Deus que ele precisava consultar, e
Senhor deu um carro para ele. Eu estou orando ao Senhor há tanto tempo, estou andando a pé, que nem bicicleta eu tenho. Mas por quê? Você está na posição, você está colocando sua vida diante do Senhor. A gente já colocando já na rua, a gente colocando, já tem que passar na prova, porque o Senhor ele aprova, né? O Senhor ele não é carrasco, mas o Senhor ele prova aquele que ele ama, porque a Bíblia diz, né? O Senhor ele precisa lapidar os teus servos, né? E eu estava lendo nessa manhã com a diaconisa Aline que o servo de Deus ele precisa subir degrau por degrau. Às vezes a gente quer subir de elevador, que é mais rápido, mas é degrau por degrau, porque cada degrau que a gente sobe, o Senhor está lapidando. Aí é igual Naamã, né? Naamã, eu acho interessante a passagem de Naamã, porque Naamã, quando o Senhor mandou Naamã mergulhar lá, mergulha lá no rio, irmãos, estava mais sujo do que ele, e ele questionou: eu vou mergulhar nesse rio aí, o Rio Jordão limpinho, eu vou mergulhar aqui, mas era para ele ver que ele estava pior, mais sujo do que aquele rio. E é interessante que quando Naamã deu o primeiro mergulho, ali foi o orgulho. Aí quando Naamã deu o segundo mergulho, foi a soberba. Aí quando Naamã deu o terceiro mergulho, foi a altivez. Porque às vezes a gente dentro da casa do Senhor, eu gosto muito da missionária Noemi. Quando a missionária Noemi, agora não, mas ela mandava mensagem para a diaconisa Aline, e na mensagem ela falava assim, simplicidade, não era? Mandava. Aí eu falava para a diaconisa Aline assim, é para você nunca se esquecer da onde Deus te tirou e aonde Deus vai te colocar. Porque se o nariz empinar, Deus quebra o nariz e tira do lugar e volta para o lugar. E dentro da casa do Senhor existe isso. Exalta um pouquinho, entra na casa do Senhor, o nariz em pé, não vê ninguém. Um dia o Senhor vai me dar o carro, mas ela foi sincera, ela falou: Senhor, eu quero o carro para mim, eu não vou botar o carro para a obra do Senhor. É claro, se tiver um irmãozinho que estiver chovendo no céu da igreja, eu vou dar carona, se precisar para levar o médico, eu vou levar, mas o carro é para ela. Porque quando você fala que é para a obra, você tem que colocar na obra. Porque se você não colocar na obra, Deus tira o carro. Então, olha o que tem. Estamos começando 2026. Eu falei: Senhor, não vou fazer propósito, Senhor, porque eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. Eu falei: Senhor, me capacita para tudo aquilo que o Senhor quiser que eu faça. Me dê condições. Me dê condições para me fazer. Porque às vezes, irmão, a gente faz tanta promessa, chega no meio do ano, a gente não cumpriu nada. E a Bíblia diz que é melhor que a gente não prometa, porque se você prometeu, você tem que cumprir. E quando você não cumpre, Deus te cobra. Então, vamos, é o momento da gente refletir. Nós não estamos mais na casa do Senhor para brincar. Nós estamos aqui porque nós queremos ir para o céu. Porque nós queremos, naquele grande dia, encontrar com aqueles nossos que já se foram. Então, eles já foram para lá. Então, se eu e você quiser encontrar com aqueles que já subiram, temos que fazer nossa parte aqui. Porque a Bíblia diz que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Mas aqui que a palavra de Deus também diz que no meio de um povo, Deus vai vir para escolher um povo. Então, se Ele vai escolher um povo no meio de um povo, é porque nem todos aqueles que estão aqui que dizem Senhor, Senhor, vai entrar no reino do céu. É necessário o quê? Calma aqui, não vou mandar. Faz o microfone mesmo. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? É
A Bíblia fala que Davi tinha 3 mulheres e tinha várias concubinas. Mas sabe qual foi o mal de Davi? Colocou o olho naquilo que não era para colocar. Aonde está o meu olho? Onde está o seu? Será que eu estou pensando coisa para nós? Será que estamos querendo coisa que não é para a gente? Olha, cuidado que Jesus vai te pegar, hein? Hoje a Helena não está vendo, não, hein? O pastor não está vendo. Mas o Senhor tem visto todas as coisas. Eu acho que nessa noite nós possamos fazer
você quer continuar. E aí, sabe o que Deus faz? Ele sai, ele tira o time dele de campo, trazendo por coisa popular, ele tira. Ah, você quer? Então vai. Então fica depois se quebra a cara. Não fala que foi eu, porque eu já não estou lá. Deus é assim. Você ora, ele responde. Mas tem hora que você teima. Mas Deus, você está falando, Senhor, eu quero. Deus fala, não. Senhor, eu quero, não. Você bate o pé, Deus fala, não. Porque tem vontade, é permissão de Deus, a vontade permissiva de Deus, e sem dar vontade